Abre aspas. Não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Essa de Queiroz, escritor português. Boa noite, curiosa! Boa noite, curioso! Começando o nosso encontro semanal, noite de terça-feira, é noite de falar do lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos designers, dos capistas, dos revisores e também dos leitores. É hora do Tô Lendo. E como é que a gente começa um programa de literatura, de leitura? Contando o que pessoas estão começando a ler. E a minha convidada para a abertura desse Tô Lendo é a Ayana Freitas, jornalista e editora-chefe do portal Mercado e Consumo. O que a Ayana está começando a ler? Olá, tudo bem? Eu sou a Ayana. O livro que eu acabei de começar a ler é esse aqui, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, do sociólogo Zygmunt Bauman. Eu estou lendo esse livro por um motivo prático, que é o fato de eu estar fazendo uma pós-graduação agora em Ciências Humanas, e nessas aulas da pós-graduação ele é muito citado, mas também por um motivo pessoal, porque eu poderia passar pela pós-graduação sem ler a obra dele. Mas neste livro ele fala muito sobre o que ele chama da pós-modernidade, que é o tempo em que a gente vive agora, e como há um conflito aí entre o que é a vontade das pessoas, a vontade do ser humano hoje, que é ser livre, ter liberdade de ir e vir, ter liberdade de escolher, ter liberdade de como quer trabalhar, flexibilidade até no emprego, e ao mesmo tempo, como tudo isso faz com que as pessoas hoje sejam mais inseguras, tenham mais temor, porque não tem ali uma base sólida na qual se agarrarem. Elas têm que inventar o seu próprio futuro, digamos assim, né? O seu próprio presente, na verdade. Inclusive, ele faz uma alusão, o título, né, O Mal-Estar da Pós-Modernidade, faz uma alusão a um livro do Freud que falava justamente desse desejo do homem pela liberdade. Só que o Bauman fala como esse desejo também traz consequências que são esse temor, essa insegurança e, enfim, consequências complexas para o nosso pensamento. É um livro muito bacana, eu estou começando a ler, como eu comentei, porque ele faz a gente pensar um pouco até, né, na gente, até que ponto a gente quer essa liberdade e até que ponto a gente está pronto para lidar com essa liberdade que esse mundo atual nos promete e, teoricamente, nos está dando, tá bom? Zygmunt Bauman, então, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Olha aí, começando com dica interessantíssima. Muito obrigado, Ayana. E muito obrigado também aos autores que me mandaram livros essa semana. Nunca pensei que ia falar de recebidos. E a Ana Pacheco me mandou, ela foi entrevistada aqui para contar a história da coleção Vagalume. A Ana e o Jiro Takahashi contaram, o Jiro foi o criador e a Ana publicou o livro mais recente da coleção, Ponha-se no Seu Lugar. E olha que legal, veio autografado, fiquei super feliz. Já comecei a ler, no dia seguinte que eu recebi, eu já tive um teste ergométrico para fazer, já levei o livro para a sala de espera, né? Já estou super adiantado, e todo mundo me olhando ali na sala de espera, ninguém mais sabe o que é um livro na sala de espera, né? Todo mundo no celular, e eu ali no Ponha-se no Seu Lugar. E o professor e cordelista Marco Aurélio, olha que presentaço, gente, me mandou muitos livros e muita literatura de cordel. Ele sabe que eu gosto. Olha, especial atenção para esse aqui, Breve História da Literatura de Cordel. Vou começar por esse. Ele tem um livro melhor que o outro, A Jornada Heróica de Maria. Aqui, O Encontro da Cidade Criança com o Sertão Menino, maravilhoso. E aqui também, aqui dá para ver, A Lenda do Teatro de Sombras, esse com Fernando Vilela, outro autor maravilhoso. Fora a quantidade de
cordéis. Olha quantos. E livros autografados também. Fiquei muito, muito feliz aqui. Marco Aurélio, super obrigado pela gentileza. Muito fã. Dos maiores cordelistas brasileiros da atualidade. Olha que lindo. E tem programa novo sobre livros na televisão. A TV Cultura e o Itaú Social lançaram na semana passada o Lugar de Livros. São 60 episódios de 5 minutos cada um. O programa é dividido em 3 momentos. Então começa com uma família contando como funciona a questão de leitura dentro de casa, né, como os pais incentivam os filhos a gostar de ler. Depois, a apresentação de um projeto literário. Essa parte é espetacular. Projetos literários que acontecem no Brasil, um mais lindo que o outro. E, no final, autores leem trechos de seus livros para incentivar que pais leiam para seus filhos. Então, o autor lê um trechinho e convida os pais a continuarem a leitura. É muito legal. E nós vamos ver agora um trecho, então, bem pequeno, mas só para você ter uma ideia do que é o Lugar de Livros. Eu gosto tanto quando chega essa hora de ler. Você também? Hoje eu vou contar a história do meu avô árabe. Essa é Yasmin, que sou eu, e esse é meu avô, que eu chamo de Gido, que é avô em árabe. Logo que bati o sinal, eu era a primeira a sair da classe. De longe eu reconhecia meu avô pela careca. Quando me via, fazia a maior festa. Vovô ia a pé me buscar na escola, que ficava a 2 quadras de casa. Ele tinha uma maneira toda especial para me receber. Ajoelhava-se e abria os braços. Uma vez, ao cumprimentá-lo, o abraço foi tão forte que fomos os dois para o chão. Ele primeiro me dava um beijo na testa e depois me entregava um pacotinho. Bom, eu vou parar de ler, mas você deve ter ficado curioso para saber o que acontece com a Yasmin e o seu avô. Mas é só você escolher alguém para continuar a ler esse livro com você. Que tal? Os episódios vão ao ar de segunda a sexta, às 8h40, na TV Cultura, e depois podem ser vistos no canal do YouTube da TV Cultura. Fica o convite, né? Já tivemos aí 6, daqui a pouco tem o 7º, mas vou correr então para você não perder o 7º, ou você olha depois no YouTube e começa a ver a partir do 8º. E na semana passada, Clarice Lispector foi muito homenageada. Nós tivemos o centenário de nascimento de Clarice Lispector no dia 10 de dezembro. Ela nasceu na Ucrânia, depois se mudou para o Brasil e faleceu no dia 9 de dezembro, né, véspera do aniversário dela, de 1977, no Rio de Janeiro. E a Clarice Lispector, nos últimos tempos, ficou muito conhecida pelos jovens pelos memes que foram criados com ela, né, que as pessoas adoram colocar aquelas citações e vão pondo quem elas acham que deveria ter falado. Por exemplo, alguns memes de Clarice Lispector, estou passando aqui para você dar uma olhadinha, e aí, e não é só Clarice Lispector, né? Tem gente que atribui frase ao Luiz Fernando Veríssimo, e tem muita gente, Mário Quintana, e vai se perdendo aí. Até quando a gente faz aqui o abre aspas, tem que checar direitinho para não cair nessa, né, de, às vezes, citar um autor que não disse aquilo. E aí, por coincidência, o Gregório do Duvier, no dia 9 de dezembro, publicou na Folha uma coluna, eu estava lá, que fala justamente do estranho hábito de botar palavras na boca de um defunto, né? Pessoas que atribuem frases a quem nunca disse as frases. E aí o Gregório cita aqui, deixei cair aqui, ó. O que foi? Uma tesoura, calma, gente, não foi nada grave. O Gregório do Duvier, ele cita o livro They Never Said It, né, que é alguma coisa como eles nunca disseram isso, que foi escrito pelo Paul F. Boller Jr. e John George. E eu falei assim, nossa, mas que livro é esse? Né? Fiquei interessadíssimo, porque o livro faz várias citações, e o Gregório cita aqui, a frases que nunca foram ditas por essas pessoas. Né? Ele diz, por exemplo, que Einstein nunca disse sucesso é 1% inspiração e 99% transpiração, que Maquiavel nunca disse os fins justificam os meios, que Luís XIV não disse o Estado sou eu,
que Voltaire não disse: posso discordar do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de fazê-lo. Falei, gente, esse livro é demais, é demais. Aí eu fui ver o livro, na verdade, de 1989, não tem uma edição nova, e o que você encontra na internet está caríssimo, né? São edições raras, e aí sai muito caro. E esse livro tem um subtítulo que é Um livro de citações falsas, citações erradas e atribuições enganosas. Eu adoro esse tema, tanto é que eu publiquei recentemente no site do Guia dos Curiosos algumas dessas frases, né? Não exatamente as mesmas do livro, mas algumas que devem estar lá, frases famosas que nunca foram ditas. Então fica o convite aí para você dar uma passadinha depois no guiadoscuriosos.com.br e conferir algumas dessas frases. E agora, estou vendo aqui a hora da entrevista no Tô Lendo. E a nossa conversa de hoje é com a jornalista, radialista, roteirista, apresentadora, palestrante, física nuclear, Rosana Herman, que agora tem coisa nova aí agora na apresentação. Rosana, boa noite, tudo bom com você? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Você acabou de lançar com a Cláudia Raia o livro Sempre Raia um Novo Dia, pela editora HarperCollins. Em outros tempos, a gente diria que agora você é ghostwriter também. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas que ajudam, né, famosos, né, pessoas a escrever sua história, elas estão aparecendo mais, né? Assinando os livros, colocando o nome lá. Está mudando essa história de ghostwriter, não está? Tá, porque assim, antigamente eu fui chamada várias vezes para ser ghost. Mas tem horas que você fala assim, puxa, mas vale a pena, quer dizer, sabe, você fazer um livro e não ter o crédito do trabalho que você faz, porque assim, num programa de rádio, quando você termina, você fala o nome de todo mundo, do operador de áudio, do motorista, todo mundo é acreditado. Aí você escreve um livro e você não existe, quer dizer, e ainda não paga tão bem assim para ser ghost, quer dizer, para ser ghost, então você teria que ganhar muito bem, a menos que você não queira, mas eu já fui chamada algumas vezes e, olha, todas as vezes que eu fui chamada para ser ghost, eu declinei. Porque eu falei, gente, porque não é um hobby, é minha profissão, né? Como é que eu não vou? Aí, dessa vez, a proposta já não foi de ser ghost, a proposta já foi de escrever o livro e ter o nome assinado. Eu falei, puxa, enfim, sabe, uma coisa legal, alguém que está reconhecendo o trabalho. Até porque tem gente que procura um ghost para fazer seu livro, mas tanto faz a pessoa contanto que ela saiba escrever, né? Que às vezes é uma pessoa que não consegue, não tem texto e pede alguém. Nesse caso, a Cláudia estava procurando uma pessoa que fosse mulher, que fosse humorista, que escrevesse humor para entender o tom dela. Então, quer dizer, era uma busca para fazer uma parceria mesmo com ela. E deu certo, assim, do primeiro dia até para sempre, deu muito, muito certo, a gente se entendeu demais, assim, foi um encontro muito legal. Então, explica, você já tinha trabalhado com a Cláudia, ela te ligou, como é que foi esse encontro? Né? Explicar por que ela falou, é a Rosana que vai escrever meu livro, você já deu algumas dicas, mas aí como é que foi? Você já tinha escrito algum programa que ela participou, alguma coisa assim? Não, nada. Eu era só fã, só assistia as novelas, conhecia a Cláudia Raia, achava ela um espetáculo, mas eu nunca tinha trabalhado nem com ela, nem para ela, nem nunca tinha cruzado com ela. Eu tinha entrevistado quando eu era repórter, há muito tempo, numa casa cor. Algumas vezes eu entrevistei a Cláudia, mas só. Vai lá, entrevista, acaba a entrevista e não tinha nada. Aí ela quando ela começou a procurar alguém, porque ela nem queria fazer uma biografia, ela falou, livro de memórias, eu sou ainda jovem, a pessoa faz isso quando tem 90 anos, será que é a hora e tal? Mas aí ela foi convencida de que, embora ela tenha só 53 anos, mas ela tem uma carreira muito grande, né, com muitos acontecimentos. Aí a primeira pessoa para quem ela foi pedir para escrever, foi conversar e fazer uma parceria, foi a Fernandinha Torres, que escreve maravilhosamente bem, né? Os livros da Fernanda, você
você passa mal, fala, como é que essa mulher escreve tão bem? Ela é uma excelente escritora. Mas a Fernanda não podia, não tinha agenda, é um trabalho de dedicação, né? Então ela não podia. Aí a segunda opção, assim, a segunda pessoa que ela foi buscar, entre os nomes que ela conhecia, porque veja, ela não me conhecia, ela não lembrava que eu existia. Ela foi falar com a Fernanda Young, porque a Fernanda Young já tinha escrito para os normais, já conhecia da Globo, enfim, era conhecida. E ela estava para acertar com a Fernanda, e a Fernanda morreu de uma maneira absurda, inesperada, jovem e traumática, né? Então a Cláudia já estava até desistindo. Mas aí o agente dela e todo mundo falou, não, mas a gente tem que achar uma pessoa que do jeito que você está procurando e tal. E aí eu tenho uma agente literária, a Alessandra Ruiz. A Alessandra foi chamada pela HarperCollins e falou, escuta, você não é agente da Rosana Herman, que escreve humor, porque eu trabalho com Fábio Porchat, então se eu trabalho com Fábio Porchat, já é uma credencial né, da área de humor, da pequena área de humor. E aí ela falou, olha, excelente, mas ela escreve, tá tudo certo, mas a gente precisa promover um encontro para ver se dá uma liga. E aí, no final do ano passado, a gente marcou uma reunião com todo mundo, a gente, minha gente, a editora, a Cláudia, eu tal. E eu assim, será que a Cláudia vai gostar de mim e tal? E foi chegar, começar a conversar e já deu match. Sabe assim, quando dá match? Então foi muito. Foi super rápido, né, Rosana? Foi. Porque, às vezes, um livro como esse demora 2 anos, 3, mas está falando que foi um livro que vocês fizeram em 10 meses, menos, né? 9 meses. Não, você não, chamado, você não está entendendo. A gente combinou em dezembro para começar, tipo, março, abril desse ano, porque ela ia fazer uma turnê em Portugal, de teatro, com o Jarbas, né, o marido dela, e eles foram para a turnê. E eis que rola a pandemia, cancelam tudo, ela é obrigada a voltar de Portugal para o Brasil, a gente entra em lockdown, aí ela me liga e fala, voltei, está acontecendo alguma coisa na Europa, porque fechou tudo, eu tive que voltar, a gente podia aproveitar e começar o livro agora. Aí eu falei, legal, então vamos começar. Eu fiz o livro em 70 dias. Nossa! 70 dias. A gente passava horas, todos os dias eram horas em videochamadas e ela me falando e eu gravando tudo com 3 celulares, medo de perder, aí ia para transcrição, tinha que transcrever tudo e ela ia contando pedaços e eu, assim, eu ia imprimindo os papéis, aí começou aquele processo maluco de ter todos os pedaços, todos os papéis e eu fazendo pesquisa, eu pesquisei muito, muito, Marcelo. E aí chegava DVD com todos os shows dela, com tudo que ela fez, e eu assistia, escrevia. Eu fiquei 70 dias, assim, sabe, Bean John Malkovich, que eu entrei num tobogã, no andar 7,5, e virei Cláudia Raia. Eu passei a viver a Cláudia Raia, porque o livro é escrito em primeira pessoa. Então foi muito, muito, muito intenso. Isso com a pandemia rolando, né? Então foi um processo assim impressionante. Rosana, eu estava pesquisando sobre essa questão do ghostwriter, né, que eu comecei a conversa com você, e o Altran Dourado fez discursos para o Juscelino Kubitschek, né, os americanos chamam do speechwriter, né, o autor dos discursos. E ele dizia, não, eu era só a mão que escrevia, como querendo dizer, tudo está na cabeça do Juscelino, ele só me falava e eu transcrevia. No teu caso, parece que não foi bem assim, né? Ela contava, mas você quis ir além, não é? De incorporar isso mesmo, de tentar viver o que a Cláudia viveu, foi isso? Exatamente, Marcelo. Eu refiz a vida da Cláudia no lugar dela. Porque, além, assim, primeiro que tem uma técnica, você tem que organizar um livro e saber como é que você começa, como é que você chega no fim, como é que vai ser a curva, né? Eu fiz uma opção de abrir com um cold open, que é essa técnica que você começa com a cena mais forte, assim, para você começar e já capturar a pessoa, que é usada em série, né? Essa técnica. Cold open de uma série é assim, você vai começar a série e não é assim, essa não sei quem, fulano, ela nasceu, não é assim que começa. Começa assim, tem uma mãe no avião, com um bebezinho, passa a aeromoça, serve, aí vem a criancinha, o outro mexe, 7 segundos, começa a dar um tremor, caem as máscaras, você fala, meu Deus, vai morrer todo mundo. Aí você já, meu Deus, o bebê, sabe? Então você já começa a falar, a gente vai começar já com o casamento com Alexandre Frota, sabe assim, que é uma coisa impressionante, e é engraçado, tragicômico e tal.
E, além disso, ela me contava as coisas, então ela dizia, por exemplo, que a gente de memória às vezes não lembra, ela falou assim, por exemplo, citar um exemplo, então, aí eu estava em Portugal com o Miguel Falabella, a gente estava tomando café da manhã num hotel, e a gente estava na mesa e eu olhei assim pela janela e vi tipo um castelo no alto. E eu falei, que castelo é aquele? Aí chamei a garçonete, ela falou, não, aquilo é muito antigo e é um hotel também. Ela falou, a Cláudia falou, pode fazer as malas, Miguel, que a gente vai mudar agora para o castelo. Ele, mas a gente está aqui. Não, eu quero para o castelo. Aí eu tive que procurar na cidade, achar o que poderia ser o castelo no Google Maps, olhar no Google Street View, achar um ponto aonde eu poderia, a partir de um hotel, tentar olhar e enxergar o tal castelo, e descobri que era um monastério, e que aí não tinha elevador, então eu pus no livro a coisa de subir as escadas, de não ter elevador, o Miguel reclamando e tal, assim. Entende? Então eu tinha que reconstituir. Quando ela estava na Argentina, ela falava, eu fui para a Argentina, tinha tal idade, mas aí eu tinha que olhar o pano de fundo e ver que estava na Guerra das Malvinas. E aí o teatro pegou fogo, mas quem pôs fogo no teatro? Bom, tinha ditadura militar, e a peça, qual era a peça? O que dizia a peça? A peça tinha críticas ao governo, então, você entende? Então, assim, como eu sou mais velha que ela, e vivi tudo que ela viveu, eu vivi um pouco mais. Então, eu tive que refazer a trajetória histórica de tudo que eu vi, que eu testemunhei, que ela fez, mais a pesquisa de tudo que foi documentado na mídia. Então, eu não saía da Biblioteca Nacional, de todas as bibliotecas online, tudo que saiu em revista, tinha tudo, recortes, fotos, textos, tudo. Assim, a minha vida, meu escritório aqui em casa, tudo era assim, era só Cláudia Raia, sabe assim? Ninguém mexe na Cláudia Raia. E você abriu com a história do Alexandre Frota, que é uma das passagens polêmicas da vida dela, da vida pessoal. Algum momento ela tentou brecar a tua loucura? Falou assim, não, Rosana, isso aí já é demais. Não, porque ela é muito aberta. A Cláudia é a pessoa mais liberta que eu já conheci. Ela é livre para falar, para dizer o que sente, o que fez, dizer que errou, acertou. Ela é uma pessoa muito livre, muito engraçada, muito intensa. Então, assim, eu adquiri, assim, peguei o vocabulário dela para ser a voz dela, mas é ela falando. Sou eu, é ela falando e eu escrevendo por ela. Meio eu falei até outro dia, tia Júlia escrevinhador, sabe? Que o Pedro Camacho vai pondo as perucas e vai fazendo os personagens. Porque, veja, Marcelo, eu durante muitos anos escrevi para vozes. Eu comecei minha carreira escrevendo para o J. Silvestre, escrevi para o Moacir Franco, Gugu Liberato, para o Faustão, para a Xuxa, para o Porchat, para Tatá, para tanta gente que eu fazia os roteiros com a voz deles. Então, eu já sabia como fazia isso. Então, não foi assim uma coisa do outro mundo para mim. Porém, tinha essa coisa de reconstituir tudo. E aí, quando eu não entendi uma coisa, eu ficava ligando para ela e chamava ela de novo, falava, mas Cláudia, você tinha o que na cabeça nessa hora? O que você pensou? Como que você estava? Que roupa você estava vestindo? Como, sabe? Então, quando você lê o livro, você faz as cenas. Você entra na cena. É tudo visual, a descrição é como se fosse visual, você vê acontecendo, sabe? A hora que pega, que joga, que faz, você vê acontecer. Então, isso eu acho que ficou uma coisa diferente. Não é simplesmente aquele texto narrado, é ela falando e contando e você revendo e remontando aquilo. Eu gostei muito, gostei muito. E ainda tem uma coisa assim, ainda tem sempre serendipity, né? Tem as coisas que acontecem durante a pesquisa e que você fala, cara, eu não acredito. Então tem uma coisa que aconteceu, que é como eu encerro, a última linha do livro, que é uma coisa incrível, incrível, que era, não vou dar o fim, mas vou dizer o que é. Ela tinha 7 anos na cidade dela, em Campinas, e ela foi ver um circo. E aí ela se encantou, se apaixonou pelo domador de elefante. Só que eu descobri o que aconteceu com o elefante. Fiz todas as pesquisas e o mais provável, tudo indica que eu achei a história do que aconteceu com o elefante, que é uma elefante. Enfim, o que aconteceu com ela. Depois que mudou a lei, foi proibido animal em circo, e eu termino contando a última história, o que aconteceu com o elefante. Olha, a Rosana é boa, hein? Ela já começa com o Alexandre Frota e termina com o elefante. Quem não vai querer ler esse livro? Agora eu quero reconstituir com você, Rosana, já que você fez isso com a Cláudia, eu quero reconstituir com você 3 momentos dessa parceria. Você falou que a HarperCollins falou com a sua agente
né? Olha, Rosana, tal. Mas como foi o primeiro contato seu com a Cláudia? Foi uma ligação? Foi um recadinho no WhatsApp? O primeiro momento quando falou assim, que legal que você vai fazer meu livro. Como é que foi esse momento? Foi ao vivo. A gente foi num café aqui nos Jardins Qual? e chama Santo Grão. Você estava Foi no vestindo Santo. o quê? Então, eu vou te contar. Eu peguei, aí eu falei, o que eu vou vestir para ver a Cláudia Raia? Primeiro que ela é muito alta, tem 1,80 m, assim, e eu sou baixinha. Eu falei, primeira coisa, o sapato de salto maior que eu tiver. Segunda, eu falei, vou com um vestidinho para ir bem, assim, sabe, apresentável e tal. Comprei um brinco novo, gigante, enorme, verde, assim, para combinar com o vestido. E falei, bom, vou pegar um Uber e vou para lá. Tava bem, assim, nervosa, sabe, porque você vai ser meio que decidir se sim ou se não, né? Então é que nem uma entrevista de trabalho. E eu tô lá no Santo Grão com todo mundo, faltava só a Cláudia chegar. Começa uma chuva, mas uma chuva estilo tempestade. A Cláudia atrasa, aí ela finalmente chega. Aí a Cláudia chega, aí eu já senti, tipo, sabe, ela senta na mesa, oi, essa é a Rosana, oi, tudo bem e tal, e já fica aquela coisa meio assim, sabe, speed dating, sentada na mesa, uma olhando para outra, assim. Aí a gente começou a conversa, mas me conte como é que você faz, e é isso, e você escreve para o Fábio, o que mais você fez de humor, fiz Sai de Baixo, comecei a falar da minha trajetória de humor, e o que você está comendo, o que a gente vai pedir, já engatamos num papo, que já foi fluindo, assim, o papo, sabe? Então, foi muito, assim, foi acontecendo de um jeito muito legal, a gente rindo, porque eu já estava entrosada com as pessoas da mesa, então foi muito legal. Quando acabou, que a gente falou, não, vai dar tudo certo, adorei e tal, eu fui sair para chamar um táxi, um Uber, alguma coisa, era uma tempestade, todo mundo foi embora e eu fiquei. Jorrava água assim na beira da calçada que subia, molhou todo o meu pé, meu sapato, e aí eu desesperada abri meu guarda-chuva e quando eu fiz assim, enganchou no brinco, meu brinco caiu na enxurrada. E foi embora, meu brinco novo. Aí um rapaz, meu brinco, meu cara, eu pego para você. E correram 2 caras na enxurrada atrás do meu brinco, mas que entrou no bueiro. E aí eu perdi o brinco, cheguei com um brinco só, toda molhada. Mas eu fiquei toda cagada, mas depois que já tinha feito a boa impressão. Então... Ô, Rosana, a gente, como jornalista, diz que a gente deixa a pior pergunta, aquela que pode deixar o entrevistado meio puto com a gente, ali por último, né? Se ele brigar com a gente, já foi. A gente já tem a matéria. Qual foi a última pergunta que você fez para a Cláudia? Falou assim, agora acabou. Teve a última? Então, a última pergunta foi assim, o último momento em que a gente se falou foi porque a gente tinha uma coisa muito delicada para fazer no final, que ela tem antes de contar a última história do elefante, tem um último capítulo que fala dos anjos da guarda da vida dela, porque ela tem muitos amigos e ela também perdeu muita gente que morreu, sabe, na vida dela, e ela queria falar desses anjos da guarda. E aí, assim, o livro, ele tem um tamanho e não pode ser maior que aquilo, você não pode fazer um livro gigantesco. E aí tinha que ou cortar certas coisas, ou cortar pessoas, e aí a gente fala, ela falou, mas eu não posso tirar as pessoas mais próximas. E aí começou, assim, a rolar um desespero de que a gente tinha que tirar pedaços, tirar textos, que eu tinha que cortar. Sabe quando o jornalista tem que editar, tem que cortar o texto? E aí foi esse momento. Eu estou, assim, lembrando como é que foi. Eu falei, Cláudia, mas a gente não pode tirar essas pessoas. Aí começou eu e a Cláudia juntas, a gente tem que falar com a editora. Aí a gente se aliou para defender o nosso filho. O nosso livro. A gente não pode deixar tirar isso, porque eu tenho que tirar todas essas páginas. Eu falei, olha, então a copy desk, não, senhor, eu que vou ver, eu que vou rever tudo. Eu revi o livro tudo 200 vezes. Para diminuir palavra, trocar um adjetivo maior por um menor, porque eu tinha um número de toques e tinha que caber. Porque o livro não podia ter 500 páginas. Você é editor, né, Marcelo? Você sabe melhor que eu. Você não, tem preço, tem tamanho, não dá para você fazer um livro, sabe? Tem um tamanho certo no projeto. E aí ficou eu e a Cláudia, então, assim, tipo, sabe? Nosso bebê, eles querem tirar partes do nosso bebê. E, Rosana, teve um momento em que assim, eu queria ver a cena que você reconstituísse, ou do dia em que a Cláudia, você mandou para ela o original e ela acabou de ler, ou no dia em que a editora mandou para vocês o exemplar do livro pronto, né? Que isso também, né? Você abre lá
o pacote, a caixa, está lá o Nossa, 100 é. reais no dia. Eu queria saber Nossa, a reação da Cláudia, ou ela ligou, te mandou flores, o que aconteceu? então, a gente foi fazendo um processo de que eu decidi a estrutura do livro, como seria a estrutura, mais ou menos, o primeiro esqueleto, como seriam os capítulos, como abria, como terminava. Eu sabia como abria, sabia como terminava e sabia qual seria o nome, que era esse título. Eu queria que o título, que a pandemia foi indo, a gente perdeu pessoas nesse processo, sabe? Assim, então a gente chorava juntas, fazendo, a gente contava coisas de pessoas que estavam acontecendo com a vida da gente, que a gente vai ficando muito amiga, então a gente riu e chorou muito nesse processo diário de encontros, né? Pelas telas. E eu sabia como ia terminar, que eu queria que fosse o nome dela e uma mensagem de esperança, sabe? Que não importa o que aconteça, sempre raia um novo dia pra gente, sabe? Então eu tinha decidido isso, mas cada capítulo que eu fazia, que eu escolhia um formato, eu mandava para ela, discutia com ela aprovava, eu fazia, mandava, ela aprovava, ela corrigia alguma coisa, eu refazia, então a gente foi fazendo tudo junto o tempo inteiro, porque, Marcelo, o livro, ele é assim, não é totalmente linear, mas ele tem uma linearidade, mas eu escolhi para alguns capítulos formatos meio ousados. Então, por exemplo, tem um capítulo que contempla 3 anos bem difíceis, que foi da era Collor, porque ela apoiou o Collor, ela fez campanha para o Collor, pensa bem. Ela deu tanta entrevista, que eu falei, esse capítulo tem que ser uma entrevista, porque tudo que eu sei, li, ouvi eram entrevistas, e eu fiz uma entrevista fictícia de uma jornalista que chega na casa dela e faria para ela todas as perguntas que eu faria para saber como foram esses anos. E aí rola essa entrevista. Quando ela fala de ser mãe, que para ela ser mãe, ela tem 2 filhos, o Enzo e a Sofia, foram as coisas mais importantes da vida dela. Eu fiz uma carta que ela faz para o filho quando ele nasce. E ele é bebê e ela tem que voltar a trabalhar. É a mãe fazendo uma carta para o filho. Chorus Line, que foi assim, onde a carreira dela explodiu, o primeiro musical gigante que ela fez, musical da Broadway, que ela assistiu 7 vezes na Broadway quando ela estudava balé em Nova York, e de repente ela vê que esse musical vem para o Brasil justo esse, e que então é uma coincidência incrível. Eu faço como se fosse um roteiro, que vai cruzando 3 linhas, inventei da minha cabeça. Eu estudei tudo como foi feito o Chorus Line, como foi criado em Nova York, off-Broadway, e eu começo com 2 caras que resolvem fazer um musical, porque o mercado está muito difícil dos musicais, e aí começa essa linha do tempo, aí puxa uma outra linha do tempo, que é do Walter Clark, todo poderoso da Globo, que é demitido, sai da Globo e começa e pensa em montar um musical que ele sempre sonhou, e ela, criança, sentada na sala e brincando, menina, e vendo a TV, o Fantástico, que é o programa que o Walter Clark criou, um programa da Globo, assistindo, e eu vou indo para frente com a linha dos 3, até que ela vai para Nova York, ela assiste o musical, o Walter vai, eles não se encontram, continuam as linhas, até que de repente todas as linhas se cruzam. O musical, ele compra os direitos, ela vê o anúncio, ela atende, ela vai fazer, sabe? Então é incrível, assim, porque ficou uma estrutura para um capítulo, que conta aquela história. Então o livro, ele tem uma bossa, sabe, assim, não é trabalho de ghostwriter, sabe, é trabalho de escritor. Vamos valorizar, né, Marcelo? Rosana, teve alguma coisa que, ao pesquisar, né, fazer tudo isso, você escreveu um negócio, a Cláudia falou, não, Rosana, não era assim, e você descobriu que era do jeito que você escreveu, que ela não lembrava? Não, teve coisas assim que a gente ficou em dúvida de idade, porque, né, você lembra que você tinha mais ou menos 14 ou 15 ou 16, não sabia direito, então teve coisas que a gente teve que puxar, ela teve que puxar pela memória, eu tive que pesquisar para a gente conseguir ajustar com a realidade, sabe? Teve uma porção de coisas que a gente precisou realmente ajustar, ou eu achava que era num lugar e não era naquele lugar, era em outro, então, ou eu pus ela num lugar e ela não estava, ela tinha que voltar para o outro, então foi muito engraçado, porque eu passei a tratar a Cláudia e ela a si mesma, como a gente escrevendo um roteiro de um personagem, e queria saber onde ele estava, e eu pus no lugar errado, sabe? Então isso foi bem divertido de fazer juntos, assim, foi bem legal. Rosana, eu vou me despedir de você, né? Mas eu queria aqui falar de uma das grandes emoções da minha vida, que tem você na história, é da época que você assinava
uma coluna na Revista dos Curiosos, né? Foi uma revista Isso. que durou 1 ano e meio, mas eu tive o privilégio de ter você fazendo comigo. Então é uma alegria, né? Era Palavras, o nome da sessão, Isso, e é porque eu sou uma. apaixonada por palavras, por etimologia, eu sou apaixonada. Então, para mim, falei, ai, que delícia, meu Deus, fazer uma coluna na revista do Marcelo e falar sobre palavras, que coisa perfeita, né? Não, foi sensacional. E já para terminar essa entrevista, então, já que você incorporou tanto a Cláudia Raia assim, você vai terminar dançando o quê, hein? Então, quando eu falo de chorus line, né, que tem uma frase que foi muito marcante e que é de New York, New York, né, e que diz: If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Eu falei dela essa frase, falei, Cláudia, se você conseguir fazer a vida em Nova York, você consegue ser em qualquer lugar. E ela fez isso. Então tem também One, que é uma música maravilhosa de Chorus Line, que eu boto um trechinho da música, assim, é muito legal. Espero que você leia, depois espero que você comente comigo o que você Sim, achou, farei, com porque certeza. ele tem horas de rir, tem horas de chorar, de se emocionar, mas eu acho um livro muito verdadeiro, porque a Cláudia é uma pessoa muito verdadeira, muito disciplinada, uma empreendedora, energética, sabe? Então, e essa energia dela tá lá, com todos os acertos, os erros. Então, a mim coube, junto com ela, fazer um trabalho chamado Desconstruir a Diva, porque ela é uma diva, mas ali você vê a diva escancarada, desconstruída, a diva como uma mulher, como uma pessoa real, e isso é bem bacana, acho que isso é bem legal. Mas eu vou ser bem sincero com você que eu vou ler, sim, porque eu quero saber o que aconteceu com esse elefante no final da Então, história. depois você me conta, então, para você, e me diga o que você achou, tá Tá bom? combinado. Vai ser meu presente de Natal para mim mesmo. Queria, Ótimo. queria agradecer a Rosana Herman, que está lançando com a Cláudia Raia, pela editora HarperCollins, Sempre Raia, um novo dia. Rosana, super obrigado. Adorei ter você aqui. É tão bom conversar com você. E agora já descobri que onde você faz os seus exercícios na quarta-feira de manhã, eu vou te dar um beijo aí Então pessoalmente. tá Bem bom, vai naquele lá. do cotovelo, Então, assim. tá bom. Obrigada, Obrigado, Marcelo. Rosana. E agora nós vamos chamar a Cláudia Fusco com o Booklanders, um pouco de literatura nerd aqui no nosso programa. Ao que tudo indica, 2020 está acabando. E vamos combinar, né, pessoal? Que ano bom para acabar. Mas 2021 está cheio de novidades literárias. A gente não sabe muito bem o que o futuro nos reserva, mas o que a gente sabe tem pelo menos 4 lançamentos muito legais chegando nas prateleiras brasileiras para quem gosta de fantasia e ficção científica. Vamos lá? A primeira recomendação dessa lista é This Is How You Lose the Time War, da Amal El-Mohtar e do Max Gladstone. Esse livrinho aqui, que é bem curtinho, ganhou o prêmio de novela curta do Hugo Awards, o maior prêmio de ficção científica e fantasia do mundo. Nessa história aqui, a gente vai acompanhar a saga de Blue e Red, 2 pessoas de lados inimigos de uma guerra que vão lentamente se apaixonando por meio de correspondências, mensagens trocadas e muita ambiguidade. Vale a recomendação se você gosta de ficção científica, guerra, viagens no tempo. Esse livrinho aqui é para você. Ele vai ser lançado aqui no Brasil pela editora Suma. Agora, se você gosta mais de horror, casas misteriosas, portas que rangem, Edgar Allan Poe, talvez a sua pegada seja mais Mexican Gothic, da Silvia Moreno Garcia. Esse livro aqui vai ser lançado pela editora Dark Side no ano que vem e trata-se de uma história sobre uma protagonista sempre muito envolvida em luxo e riqueza, tem uma vida muito boa no México e acaba sendo solicitada para resolver, digamos, um problema numa mansão antiga.
É uma história com muito assombro e clima meio noir, mas ao mesmo tempo super colorida, trazendo boa parte da cultura mexicana para dentro dessa narrativa. A Silvia Moreno é muito boa em escrever horror e fantasia que se passam em culturas latino-americanas. Então, vale ficar de olho nessa autora também, que está chegando no ano que vem. Um outro livro que, infelizmente, eu não tenho em inglês aqui na minha casa é o The City We Became, da N.K. Jemisin. Nessa história, Nova York e outras cidades dos Estados Unidos vão coexistir como se fossem entidades personificadas. É um livro que promete muito, parece muito legal e também vai ser trazido aqui no Brasil pela editora Suma. Por fim, se você gosta de fantasias bem cabeçudas, extensas, em que os personagens agem de forma meio misteriosa e nem tudo se amarra no final, mas tudo que se amarra é muito certinho, muito redondinho e coisas que foram polvilhadas no começo da história passam a fazer sentido no final, você tem que ler The Starless Sea, da Erin Morgenstern, que vai ser trazida aqui no Brasil pela editora Morro Branco. Nessa narrativa aqui, a gente vai acompanhar um protagonista que, quando era bem novinho, viu uma porta desenhada a giz pertinho da sua casa. Ele teve uma vontade muito estranha de entrar por aquela porta, mas por algum motivo ele seguia em frente. No fim das contas, essa história acaba martelando na cabeça dele. E muitos anos depois, quando ele está na faculdade, ele acaba lendo um livro em que a história dele está escrita. É uma história bem esquisita, bem estranha, com várias camadas e personagens super misteriosos, mas vale cada segundo de leitura. Então, essas foram algumas das recomendações de ficção científica e fantasia que vão chegar aqui no Brasil no ano que vem. Todas elas foram confirmadas pelas editoras, então a gente só pode torcer para que isso se mantenha mesmo. E fica aí, né, gente, uma esperança para 2021, ainda que a gente esteja vivendo nesse mundo um pouco distópico, pelo menos a gente tem bons livros para esperar. E até lá, uma boa leitura! Olha só, sou muito fã da Cláudia Fusco. Ela já leu quase tudo que vai sair no Brasil o ano que vem, né? Ela já conhece o que de melhor vamos ter nessa literatura fantástica. Lembrando que a Cláudia Fusco é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra, e dá cursos e palestras sobre o universo fantástico. Que honra ter a Cláudia aqui no nosso time. E agora é hora de eu contar a história por trás de um livro da minha estante. E esse é um momento que eu adoro, porque na véspera do programa eu fico olhando para a minha estante de livros, fico olhando assim, bom, eu preciso de um livro que eu tenha uma história para contar, não é só gostei do livro, Não, eu tenho que ter uma história para contar. E eu vou contar uma história hoje de um livro em quadrinhos que eu comprei em Pequim em 2008. Eu fui cobrir aquela Olimpíada pela ESPN Brasil, então foram dias de muito trabalho, muita gravação, e terminada a Olimpíada, nós tínhamos ainda ali 2 dias até a viagem de volta, que é quando as pessoas tiram efetivamente folga para ir visitar os lugares turísticos, para fazer compras, né, de comprar alguma coisinha para levar para casa. E eu queria muito conhecer uma livraria em Pequim, eu não tive tempo de conhecer uma livraria. E nós tínhamos um guia, né, que durante a cobertura nos ajudava. Então, quando nós precisávamos ir para algum lugar, às vezes ele nos acompanhava, porque a gente tinha dificuldade para falar com os motoristas em chinês, eles não entendiam. E aí eu pedi para esse intérprete escrever numa folha de papel o nome e o endereço de uma livraria grande, importante, ali do centro de Pequim, para que eu pudesse ir. Ele escreveu. Ele escreveu, e aí eu fui para a fila do táxi, né? Fui para o primeiro táxi, e aí falei, bom, o motorista perguntar onde eu quero ir, eu vou mostrar o papel. Aí cheguei no táxi e mostrei, o motorista leva para mim e fazia assim, e eu assim, né? Falei, e agora? Aí eu mostrava assim, né? Dava para fazer livro, e ele. Aí veio uma pessoa na rua ali, um segurança do prédio em que nós estávamos, falou em inglês, né? Está precisando de ajuda? E eu falei, quero ir nesse lugar.
Aí ele mostrou para o motorista falou alguma coisa para ele falou assim, o motorista está dizendo que ele não sabe ler, ele é analfabeto. Aí eu falei, não, tudo bem, mas dá para você pedir para ele me levar lá? Dá. Aí ele falou, aí explicou onde era, e eu consegui chegar na livraria, né? Uma livraria gigante, gente, escada rolante, muito, muito grande, e aquele monte de livro só em chinês, eu não entendendo nada, nem o tema, nem o assunto, mas olhando para ver as capas, os temas. Falei, bom, preciso levar alguma coisa, né? E aí, na parte de quadrinhos, eu falei, vou no infantil para ver, eu me viro. Aí eu encontrei, gente, é o meu livro do Era Uma Vez, Tintim na China em chinês. E eu falei, nossa, olha que ideia, né? Vou levar o Tintim na China comprado na China. E foi o que eu fiz. Obviamente, eu só vi as figuras, né? Que vocês vão ver que é chinês. E eu trouxe de lembrança para mim. Olha, até caiu aqui a etiqueta da loja, que eu não tirei aqui ainda. E aí fiquei feliz. Falei, bom, alguma coisinha eu vou levar. E a partir desse livro do Tintim na China, eu comecei nas viagens seguintes. Eu demorei um pouco para ter essa ideia, mas depois de um tempo, eu comecei a pensar em trazer de recordação das viagens livros famosos no país, escrito por alguém local, na língua local. Então, em Budapeste, eu comprei Os Meninos da Rua Paulo, do Molnár Ferenc, em húngaro. Né? Fui visitar a estátua que tem lá dos meninos, e depois passei numa livraria, também tive uma certa dificuldade para pedir o livro, mas comprei. Depois, em Bruxelas, comprei o Tintim, aí As Aventuras de Tintim, no país dos soviéticos. Comprei esse em Bruxelas, e depois em Paris, eu comprei o Pequeno Príncipe em francês mesmo. Aí comecei essa coleção que está no início, e a pandemia não tem ajudado muito a aumentar essa coleção. Mas esses são os livros, então, que eu queria apresentar para vocês hoje. E para terminar o programa, nós perguntamos para Renata Fiorenzano o que ela está terminando de ler. A Renata trabalhou 20 anos em edição de reportagens de TV e hoje se dedica aos livros e à escrita. Ela está fazendo até uma pós-graduação em escrita criativa. A Renata criou um perfil no Instagram maravilhoso para incentivar a leitura, que é esse, re_leituras, e é bacana, né? Porque fica releituras, o re de Renata. E antes de dizer o que a Renata está terminando de ler, eu vou mostrar aqui um exemplo do trabalho que ela faz no Instagram, que é muito legal. Por exemplo, uma sequência de clássicos da literatura que foram adaptados para os quadrinhos. Então tem a Revolução dos Bichos, O Velho e o Mar, tem Os Dois Irmãos, tem um conto do Guimarães Rosa, Vidas Secas, Quarto de Despejo, o Conto de Aya, o Diário de Anne Frank, Sapiens, tem A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, A Metamorfose. Então ela vai dando um monte de coisas aí para incentivar a leitura, e eu adoro. Então convidei a Renata para contar o que você está terminando de ler, Renata. Estou terminando Lincoln no Limbo, do George Saunders. Esse livro trata de um dos mistérios que mais afligem a humanidade, a morte. E é desse lugar de perda, de luto, que vai ser narrada essa história. O George Saunders, ele é um contista muito conhecido nos Estados Unidos. Ele já escreveu também livros de literatura infantil, mas é a primeira vez, com Lincoln no Limbo, que ele se aventura por uma narrativa mais extensa. E extensa, hein? No começo a gente fica um pouco perdido, porque a gente não sabe quem é quem está falando, quem é aquele fantasma, ou o que ele foi antes de morrer. Então a gente vai descobrindo ao longo da leitura que um era ex-escravo, que o outro era ex-policial, e assim a gente vai juntando as peças desse quebra-cabeça e vai conseguindo montar, até que a partir da página 70 a leitura flui com muito mais facilidade e você embarca na história. Além desses diálogos meio teatrais, que facilitam muito a leitura dessas 400 páginas,
O autor também usou manchetes de jornal e até depoimentos de pessoas que viviam na Casa Branca, que trabalhavam lá ou que conviviam com a família nessa época, e a gente está falando de 1862, né, quando o Lincoln era presidente e quando o filho dele morreu. É muito interessante que tudo isso torna essa história muito surpreendente. Vale muito a pena ler. São mais de 160 narradores. Isso não fui eu que contei, não. Eu li em uma reportagem de jornal. E antes de terminar, eu queria dizer para vocês que esse livro aqui foi o vencedor do Man Booker Prize, que é um prêmio importante da língua inglesa. Fica a minha dica. Tchau, tchau. Dicas excelentes, e a Renata prometeu que agora, esses dias, ela publicaria também os 15 livros que ela mais gostou de ler esse ano. Então sigam o Instagram da Renata, @re_leituras, que vale a pena. Muito legal esse trabalho. E olha quanto incentivo à leitura a gente está vendo aqui. Então, até o próximo capítulo na semana que vem. Tchau!